Sobre relacionamento, a psicóloga Fernanda Nogueira. Hoje você vai ficar sabendo como ter um relacionamento saudável, feliz e duradouro. Até porque muitas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento fez essa promessa, fez esse pedido na passagem de ano. Fernanda, seja muito bem-vinda, um feliz 2023 para você. Oi, Fábio, muito obrigada, para você também. É um prazer estar de volta e a gente já vai começar o ano dando várias dicas de como ter um relacionamento duradouro e feliz. Acho que todo mundo quer, né, um relacionamento duradouro, feliz, saudável. Sim. E para a gente começar então, Fernanda, o que seria uma relação saudável? Então, Fábio, uma relação saudável não é uma relação perfeita, porque relacionamentos perfeitos não existem. Todo relacionamento ele é feito de altos e baixos, ele tem desafios, eles têm conflitos. O diferencial, né, é que esse casal consegue lidar, consegue conversar, consegue resolver esses problemas que aparecem. Então, uma relação saudável, eu entendo que é uma relação tipo, a pessoa aparece na minha vida e ela torna a minha vida melhor. É uma relação onde que eu não perca a minha liberdade, que eu posso continuar ali investindo na relação, mas os meus projetos pessoais não são deixados de lado. Eu tenho tempo para fazer isso, eu tenho liberdade, eu tenho incentivo da outra parte. Então, é um relacionamento que não chega me tirando nada, pelo contrário, ele me agrega, ele me acrescenta, ele não limita as minhas relações, ele não me afasta da minha família. E é uma relação também que eu tenho liberdade para falar quando algo me incomoda. Então, eu estou me sentindo mal, estou me sentindo desconfortável com alguma situação, eu sei que a outra pessoa vai estar aberta a me ouvir. E né, a empatia, que é essencial no relacionamento, ela tem que estar presente, porque a pessoa vai me ouvir e juntos nós vamos buscar uma solução, a gente vai conseguir resolver, né, aquele desafio que apareceu. Então, para eu ter um relacionamento saudável, né, eu tenho que entender que isso não vai me tirar nada. Esse relacionamento ele vai me agregar, ele vai trazer coisas boas para a minha vida, ele não vai me limitar. Fernanda, agora que você já disse tudo isso, como saber então se eu fiz uma boa escolha e se a pessoa que está do meu lado está me fazendo bem ou não? Tem gente que tem uma dificuldade enorme em fazer essa distinção. Isso. Então, Fábio, para eu saber, né, se uma relação está me fazendo bem ou não, eu sempre vou olhar para mim, para a forma como eu me sinto, para as minhas reações. Por que é tão difícil saber quando algo está me fazendo bem ou não? Porque a gente não tem esse costume. A gente olha para fora, olha para o outro, mas a gente não olha para dentro. Então, vamos pensar que uma pessoa chegou na minha vida e eu comecei a ficar muito preocupada, comecei a ficar muito ansiosa quando essa pessoa sai sozinha. Isso começou a afetar o meu sono. Aí eu comecei a ficar muito frustrada e comecei a descontar na comida. Então, estou sentindo ciúmes o tempo inteiro. Olha os sinais assim claríssimos de que essa relação está me fazendo mal. Então, Fábio, assim, sempre, né, o medidor, se uma relação, se uma situação é boa ou não, somos nós. É a forma como nós nos sentimos. Agora, Fernanda, por que algumas pessoas sempre reclamam? Eu estou sofrendo, mas eu não consigo sair desse relacionamento. Por que elas continuam com esses relacionamentos ruins? Então, Fábio, a gente chega nas relações amorosas ali na vida adulta e a gente leva ali a nossa bagagem, a gente já tem todo ali um repertório de como lidar com as situações. E uma pessoa que está ali numa relação ruim e ela não sai, é porque ela teve esse aprendizado ali na vida dela. Então vamos pensar um indivíduo que passou por muito sofrimento, que teve uma história de vida muito dolorosa, muito sofrida, com muitos desafios, com muitos conflitos. Essa pessoa, ela tolerou muito. Então ela aprendeu a tolerar, ela aprendeu a suportar muita dor. Então o limite dessa pessoa para algo que está ruim, esse limite é muito grande. Então essa pessoa vai lá, chega na vida adulta, começa a se relacionar e essa relação está fazendo mal para ela. É como se ela se perdesse nos seus próprios limites. Ela já sofreu tanto que ela não consegue identificar quando algo passa a fazer mal. Então é por isso, né, Fábio, assim, às vezes a gente quer falar para outra pessoa, nossa, sai daí, tá ruim, essa pessoa faz mal para você. Mas às vezes a pessoa ela não consegue entender isso, aquela pessoa ela suporta muito dor. Então talvez algo que é insuportável para mim,
não é tão insuportável para ela, porque essa pessoa já passou por muita coisa. O que não é bom, né, Fábio? Assim, pensa a gente ser muito tolerante à dor. Acaba que a gente continua, né, suportando muita coisa. E vai só aumentando aquela tolerância, né? Isso, vai só aumentando. Então, assim, eu vou ter uma situação difícil, eu vou estar sofrendo, mas eu vou ter uma dificuldade para colocar um basta, para sair dali, porque eu me acostumei com a dor. Então, Fernanda, o que é necessário para a gente ter uma relação saudável, feliz e duradoura? Eu quero que você dê dicas para todos nós. Então, Fábio, a primeira coisa, uma relação boa, uma relação feliz, uma relação saudável, ela é resultado de muito esforço. A gente não acha uma pessoa da noite para o dia, dá certo e é compatível, nada disso. Então, para eu ter, né, uma relação boa, eu preciso me esforçar, eu preciso me dedicar, eu e, é claro, a outra parte. Mas tirando, né, essa questão do investimento, que ele deve ser contínuo, tem algumas coisas que a gente pode fazer para ter uma relação satisfatória. Então, a primeira delas é a gente ter liberdade. E o que seria isso? Liberdade para expressar, liberdade para falar o que eu sinto. Na nossa educação, nós não somos incentivados a falar quando algo dói. A gente é incentivado ao contrário, né, a esconder, a lidar sozinho com os nossos sentimentos. Então, eu preciso conseguir, né, estar numa relação ali, a outra pessoa fazer algo que eu não gosto, que vai acontecer muito, e eu conseguir chegar para ela e falar, poxa, não gostei do que você fez, isso doeu, isso me machucou. Tipo, a outra pessoa me ouvir, a outra pessoa me acolher, e a outra pessoa estar disposta a fazer algo. Então, é importantíssimo uma pessoa que me ouça e uma pessoa que esteja disposta a ceder, uma pessoa que esteja disposta a fazer ajustes para que a gente fique bem. Uma outra questão, Fábio, é a empatia. A empatia, para mim, assim, ela é imprescindível em uma relação. A empatia é a gente conseguir se colocar no lugar do outro. Ah, eu quero fazer isso, mas eu não vou fazer porque a outra pessoa pode ficar mal, pode ficar chateada. Então, eu conseguir pensar no outro. Então, a empatia, ela é desenvolvida, né, ali na nossa infância. Então, quando meu pai, a minha mãe, as pessoas que estão perto ali, começam a pontuar, né, olha, você fez isso, não é legal, isso machuca, isso dói. Então, eu vou entendendo que as minhas ações, elas afetam o outro, elas podem trazer dor para o outro, deixar o outro triste. Então, para eu chegar na vida adulta e ter empatia, eu preciso de ter uma educação com limites, uma educação que mostra, né, que eu estou afetando a outra pessoa. Então, a empatia, quando eu tenho empatia, eu estou ali numa relação e eu deixo de pensar só em mim, eu começo a pensar no que é melhor para o casal. Então, assim, para mim, a empatia ela é essencial em um relacionamento. O respeito também, ele é importantíssimo. Por quê? Porque, assim, eu não sou obrigada a entrar em uma relação, mas desde que eu entro, tem coisas que não é legal eu fazer, justamente por causa, né, que eu tenho que me colocar no lugar da outra pessoa. Então, respeitar, né, saber até onde eu posso ir, o que eu posso ou não fazer, então isso é imprescindível, né, me respeitar, respeitar o outro. Uma outra, né, um outro ponto importantíssimo é a admiração. E o que seria admiração? Quando a gente está ali, no começo de uma relação, a admiração ela é algo natural. Ela surge ali na fase da paixão. Para eu, né, querer me relacionar com alguém, eu tenho que admirar essa pessoa. E esse sentimento de admiração é como se aquela pessoa ela fosse única para mim, ela fosse especial, ela tem algo que ninguém tem. Então, passar tempo ao lado dela é uma coisa diferente, é uma coisa assim, essa pessoa me desperta coisas que ninguém me desperta. Então, admiração, eu sentir orgulho de estar ao lado daquela pessoa. Então, a admiração seria isso. No começo da relação, isso é algo muito natural. Agora, com o tempo, né, essa admiração ela vai acabando, ela vai se perdendo. Então, a gente precisa fazer coisas, né, Fábio, para renovar essa admiração. Porque essa admiração é como se ela fosse o resquício, aquela partezinha, né, que permanece depois que a paixão acaba. Pois é, o nosso tempo está escasso, Fernanda, mas só para a gente dar uma pincelada. Tem a questão da rotina. Você disse que a admiração vai acabando, né, ao longo do prazo, ao longo prazo, na relação ao longo prazo. E a rotina, como lidar? Ô, Fábio, então, a rotina, ela é necessária, ela é essencial. Só que o que acontece? Eu preciso da rotina, mas o relacionamento ele também precisa de novidade.
que é aí que entra essa questão da admiração. Então vamos pensar que essa admiração, ela vai se perdendo. E como que eu posso renovar essa minha relação? Trazendo desafios. Então tem casal, né, que faz sempre a mesma coisa, chega no mesmo horário, vai nos mesmos lugares. Aquilo te dá uma garantia absurda. Poxa, essa pessoa nunca vai embora, ela vai ficar aqui para frente. E eu vou ficando muito acomodado. E aí, Fábio, eu vejo isso assim, muito na minha prática clínica. Às vezes o casal está ali super acomodado, super na rotina, nada de novo. E aí vão pensar que essa mulher muda de trabalho. E aí ela recebe uma promoção, Fábio, você não acredita assim, o poder que aquilo tem na relação. Vamos deixar então para a gente contar esse caso. Combinado, pode e falar deixar. da rotina no próximo mês, pode ser, Claro, Fernanda? tá sim. Porque a gente vai ter muito assunto para Sim. falar. E você muitos casos para contar de como Sim. melhorar nessa rotina aí do casal, de dar um up aí na relação. Isso, esse tema ele é muito amplo, assim, essas dicas todas vão ajudar a manter essa relação aí duradoura e feliz, que é o mais importante. Fernanda, já estava com saudade de bater um papo com você aqui no Jornal Cidade Notícia. Tenho certeza que os telespectadores também. Eu te espero na segunda segunda-feira do próximo mês. Combinado, Fábio, até lá.